Olá, me chamo Juliano Nato Williams Gregório, sou acadêmico em licenciatura em Educação Física pela UFRN. Aqui estou apresentando, através de um breve resumo em slides, sobre o meu portfólio, da experiência, da minha vivência no estágio, na parte do ensino fundamental. A escola em si é a Escola Estadual Professor Antônio Girlandi, que é situada na cidade de Areia Branca, a cidade onde resido. Ela é uma escola do Fundamental 1, uma instituição simples. Ela é localizada na comunidade da parte de Areia Branca de classe média. E as limitações foram muitas também, a questão de toda a estrutura. Percebi um ambiente acolhedor, com as questões profissionais, comprometido com o cuidado e a aprendizagem das crianças. A estrutura da escola é básica, as salas eram organizadas dentro do possível e o pátio era descoberto, né? Tem umas fotos que a gente vai apresentar tanto no slide como no portfólio que dá para se notar. E aí acaba tendo a questão, e lá acaba tendo as principais recreações e atividades que os professores realizam com as crianças. A questão de um ponto também que chamou a atenção ao longo do estágio foi a falta de recursos materiais para atividades físicas. A escola conta com poucas bolas, na verdade, os alunos que levavam as bolas, elástico para brincar, e aí faziam as brincadeiras deles, né? Toda a questão da recreação. E isso faz com que muitas atividades precisavam ser adaptadas, né? Nessa questão da falta de recursos, nesse contexto. E acabavam deixando de lado, não acontecia. Fica evidente realmente que uma criatividade ela se torna essencial para o trabalho pedagógico. Outro aspecto também muito significativo foi a ausência do professor de educação física na escola. As atividades corporais ficavam sob responsabilidade da professora e da sua auxiliar. E aí já se esforçavam para ter momentos de recreação e movimento com as crianças, mesmo sem a formação específica. Aí foi justamente isso que eu escolhi na escola como campo de estágio, por entender essa realidade que representa o cotidiano de muitas escolas. Eu tive a opção, em primeiro, de ter um acompanhamento com o professor de educação física em outra escola, que era do municipal, mas aí eu vi muito mais acolhimento nessa escola do estado. Fui muito bem acolhido, principalmente depois pelas crianças, então eu acabei escolhendo ela. Então, no início, minha adaptação foi um pouco desafiador também. Precisei observar muito e entender a rotina da escola, os horários, e respeitar o espaço também das professoras e conhecer o perfil da turma. A turma era pequena, mas tinha uns pontos bem fortes e de opiniões principalmente com as crianças. Então, foi a parte mais de também observar. E aí, fui ganhando um pouco a confiança deles, né, criando um vínculo com os alunos e participando das suas atividades. Eu participei mais das atividades deles do que eles próprios das minhas, né, das minhas ideias. Aí essa vivência me ajudou a perceber que ensinar não é apenas aplicar conteúdos que eu vim adquirindo, né, através de professores da UFRN, dessas leituras que estavam acontecendo, mas também de observar, para se adaptar futuramente a essas realidades que estão acontecendo nas escolas do Brasil e dos interiores dos estados, né, que está acontecendo. Quanto à metodologia aplicada, percebi também pelas práticas que aconteciam de forma básica, flexível, porque priorizava os jogos e brincadeiras, pelos gostos deles. As atividades eram simples, com foco de socialização e bem-estar das crianças. Mesmo sem o planejamento específico da educação física, os professores buscavam e se esforçavam nos momentos da questão de recreação e respeitando os limites dos espaços dos alunos também. Por fim, no estágio, reforçou a importância da presença desse professor de educação física, especialmente nos anos iniciais, né? E a educação vai muito além da prática esportiva. Ela contribui para o desenvolvimento motor, social, emocional das crianças. E ter esse profissional qualificado faz toda a diferença. Realmente faz toda a diferença para todas as áreas, né? E aí a diferença seria muito mais agradável, muito mais gratificante sobre essa questão de ter a segurança de passar essas aulas e esse planejamento para esses alunos iniciais. Eu quero só encerrar na questão dessa vivência, esse estado, foi perceber mesmo as tantas dificuldades que tem nas escolas e resistir aos recursos, né? Poucos recursos que existiam, né, na verdade, com os profissionais. Eu saio desse estágio com mais consciência e sensibilidade, que é realmente a certeza que a educação física escolar é um desejo para o futuro, de contribuir, para transformar muitas realidades dessas crianças. É um desafio principal de eu me esforçar também, futuramente, para que eu possa contribuir muito mais com o futuro dessas crianças. Aí foi uma parte também que eu participei muito, tanto na questão de projetos das escolas que já estavam feitos, a parte de desfile cívico, que eu fui convidado pela diretora para também participar, junto com as turmas, no desfile no cívico, perdão. Até falta de crianças teve, como em qualquer dia de aula estava acontecendo. E a última foto de baixo é com as crianças que foram para o encerramento, antes das provas agora finais, a professora no meio, que é responsável pela turma, e a professora auxiliar, que foi como um braço para mim. Então, assim, muito difícil, mas muito acolhedor. Eu acho que foi uma sensação de eu estar em observação a todo instante que eu tive esses dias, essas horas com eles.
debaixo de um sol muito forte, porque às vezes chegávamos até 11h30 da manhã brincando, e eu via a necessidade da atenção que eles tinham. Enfim, é um pouco que eu tenho para falar sobre toda essa experiência. Eu agradeço muito a atenção.